Algo surpreendente aconteceu durante a transmissão ao vivo do Santo Rosário, acompanhada por milhares de fiéis. De repente, Frei Gilson interrompeu a oração, fechou os olhos por breves instantes. Ao retomá-la, sua voz soou diferente e firme, mas carregada de urgência. Irmãs, preciso dizer algo. Agora, não posso mais me calar, declarou ele. O que veio a seguir deixou todo o Brasil perplexo. Mas antes de continuarmos, inscreva-se no canal e ative as notificações, pois essa revelação pode transformar tudo o que você acredita. Era uma madrugada aparentemente comum. Como todas as terças-feiras, quando Frei Gilson conduzia o Santo Rosário, um momento sagrado que reunia fiéis de diversas partes do país. A transmissão ao vivo já ultrapassava 500 mil espectadores simultâneos quando algo inesperado aconteceu. O olhar do Frei desviou-se da câmera, e ele pareceu escutar algo que ninguém mais conseguia ouvir. Um silêncio profundo tomou conta da transmissão. No chat ao vivo, os comentários dispararam. O que está acontecendo? Frei, o senhor está bem. Meu Deus, senti um arrepio agora. A tensão crescia. Então, ele declarou com firmeza: não tenham medo, mas prestem muita atenção. Seu tom de voz não era o mesmo. Algo grandioso estava prestes a ser revelado. O Brasil inteiro prendeu a respiração. O silêncio na transmissão tornou-se quase insuportável. Frei Gilson fechou os olhos mais uma vez, como se ouvisse algo que ninguém mais podia perceber. Então, falou: irmãos, esta madrugada não é como as outras. O Senhor me revelou algo, e preciso falar agora. O chat da transmissão explodiu em mensagens agitadas. O que está acontecendo, Frei? Estou com um pressentimento estranho. Deus, tem misericórdia de nós. A câmera tremia sutilmente, como se até o operador sentisse a intensidade do momento. Frei Gilson respirou fundo, apertou o terço com firmeza e encarou a lente. Quando falou novamente, sua voz carregava um peso inesperado. Uma grande tempestade espiritual se aproxima. O Brasil precisa estar preparado. Milhares de espectadores começaram a comentar ao mesmo tempo. Muitos relataram um arrepio inexplicável, enquanto outros começaram a orar em voz alta. Mas antes que o Frei pudesse continuar, algo ainda mais misterioso aconteceu. A transmissão foi interrompida. A tela ficou completamente preta. O som desapareceu. O pânico tomou conta dos fiéis. Cortaram a live. Censuraram o Frei Gilson. Isso nunca aconteceu antes. Eu vi algo na tela antes de cair. Alguém mais viu. Segundos depois, a imagem voltou. Mas algo estava diferente. Frei Gilson parecia mais pálido. Suas mãos tremiam levemente. Ele olhou para o lado, como se tivesse escutado um som que não vinha do estúdio. O que eu vi? Sua voz falhou por um instante. Não posso guardar isso para mim. Precisamos orar como nunca antes. Então, ele abriu as Escrituras. Seus olhos pousaram sobre um versículo. João 16:33. Eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo, tereis aflições. Mas tende coragem, eu venci o mundo. Em mim tenhais paz. No mundo, tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Aquela passagem era um sinal. Mas o que Frei Gilson queria transmitir com aquilo? Antes que pudesse continuar, algo surpreendente aconteceu durante a transmissão. O Brasil inteiro assistia a uma madrugada que jamais seria esquecida. O silêncio de Frei Gilson era avassalador. Ele mantinha o olhar fixo na Bíblia aberta, mas parecia enxergar além das palavras. De repente, fechou-a com firmeza e levou a mão ao peito. Seu rosto estava pálido, e um arrepio percorreu seu corpo. Irmãos, o que acabei de ver me abalou profundamente, mas eu não posso me calar. O chat da transmissão explodiu em desespero. Pelo amor de Deus, fale logo, Frei. Meu coração está disparado. Alguém mais está sentindo isso. Senhor, tem misericórdia de nós. A tensão era quase sufocante. Frei Gilson respirou fundo. Então, revelou. O Senhor me mostrou um grande abalo vindo sobre o Brasil, algo que testará a fé de muitos, mas que também separará os verdadeiros crentes daqueles que apenas fingem crer. O silêncio foi absoluto.
As palavras eram diretas, um verdadeiro alerta. Mas então, um som forte interrompeu a transmissão. O barulho veio de dentro do estúdio. Algo caiu no chão, a câmera tremia e a respiração do Frei tornou-se ofegante. Jesus, a misericórdia! Ele sussurrou, olhando para o lado. O operador da transmissão tentou estabilizar a imagem, mas todos viram claramente uma vela ao fundo se apagar sozinha. O pânico tomou conta dos fiéis que assistiam. Meu Deus, eu vi isso ao vivo. Isso é um sinal. Gente, acordem. O inimigo não quer que essa revelação venha à tona. Mas Frei Gilson não recuou. Ele ergueu a cruz e tomou fôlego. Não há trevas que resistam à luz de Cristo. E então fez uma revelação que ninguém esperava. A origem desse abalo está mais perto do que imaginamos. Mas a verdadeira questão é: você está preparado? O chat explodiu em mensagens. A fé de muitos estava sendo posta à prova naquele instante. E foi então que algo ainda mais impressionante aconteceu. Frei Gilson fechou os olhos por um momento. Seu semblante refletia um profundo abalo, como se um fardo imenso pesasse sobre seus ombros. Mas ele não podia hesitar. Algo muito maior estava em jogo. A transmissão seguia ao vivo, e milhares de pessoas prendiam a respiração aguardando a revelação completa. Não estou falando de algo distante. Isso já começou. A maioria ainda não percebe, mas os sinais estão por toda parte. O chat da live virou um turbilhão de mensagens angustiadas. Frei, pelo amor de Deus, explique melhor. Estou tremendo. Há algo errado no ar. Precisamos saber a verdade. Foi então que Frei Gilson fez algo inesperado. Pegou uma folha de papel sobre a mesa, olhou diretamente para a câmera e começou a ler pausadamente. Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. Um silêncio profundo tomou conta da transmissão. O que aquilo significava? Após uma pausa dramática, ele declarou: existem forças ocultas operando contra a fé. Elas estão infiltradas onde menos imaginemos. Mas ouçam com atenção, os escolhidos já receberam um aviso. O momento de decidir de que lado estamos chegou. A tensão aumentava. O que ele queria dizer com isso? Mas antes que pudesse continuar, a transmissão foi interrompida novamente. A tela ficou escura por 10 segundos. Quando a imagem retornou, Frei Gilson estava visivelmente perturbado. Seu olhar se desviava para o lado, como se escutasse algo inaudível para os demais. Foi então que ele fez a declaração que abalaria o Brasil inteiro. O silêncio pesava no ar. Ele encarou a câmera. Com uma voz grave, disse: não posso mais esconder o que me foi revelado nesta madrugada. Precisa ser dito agora. Os comentários explodiram em desespero. Fale logo, Frei. Estamos esperando. Estou sentindo o arrepio estranho. Deus nos proteja. Algo grandioso estava prestes a acontecer, e então, finalmente, ele revelou: o Brasil será posto à prova como nunca antes. Será uma tempestade de fé e muitos não suportarão. Muitos serão enganados, mas aqueles que permanecerem firmes verão a glória de Deus se manifestar. As palavras soaram como um trovão entre os fiéis que assistiam. Mas havia mais. Frei Gilson se inclinou em direção à câmera, baixou a voz e disse algo que fez muitos sentirem um arrepio na espinha. O ataque já começou, mas ele não vem de fora. O que ele queria dizer com isso? Antes que alguém pudesse assimilar suas palavras, algo incomum aconteceu na transmissão. Um ruído estranho invadiu a live, como se um eco distante tivesse atravessado a conexão. Um som quase imperceptível, mas que muitos afirmaram ter ouvido claramente. E então, sem que ninguém da equipe tivesse inserido um versículo, surgiu na tela. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24. A imagem tremeu. Frei Gilson permaneceu em silêncio, desviando o olhar para o lado como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais podia escutar. A tensão atingiu seu ponto máximo. E então, ele fez uma última declaração antes da transmissão cair completamente. Preparem-se. O tempo é curto. A tela ficou preta.
A live saiu do ar. Milhares de pessoas encaravam o vazio da tela sem saber o que fazer. O chat explodiu em desespero. O que aconteceu? Derrubaram a live. Frei foi silenciado. Isso não é normal. Algo muito sério está acontecendo. Por quase um minuto inteiro, tudo o que se via era um nada absoluto. A conexão estava completamente cortada. Então, a tela piscou. A transmissão voltou, mas algo estava diferente. O rosto de Frei Gilson parecia indicar que algo indescritível estava prestes a ser revelado. Meus irmãos, eu não sei por quanto tempo poderei continuar, mas o que vou dizer agora precisa ser ouvido por todos. O Brasil inteiro prendeu a respiração. Frei Gilson respirou fundo. Suas mãos trêmulas seguraram a Bíblia. Ele a abriu ao acaso e seus olhos pousaram sobre um versículo. Ele o leu em voz alta. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em plenitude. João 10:10. O que aquele versículo significava dentro do alerta que Frei Gilson estava dando? Ele ergueu os olhos para a câmera, sua expressão séria e determinada. Então, fez um aviso solene. Forças que não querem que a verdade seja revelada estão agindo. Elas estão infiltradas onde vocês menos imaginam. Em breve, tentarão nos silenciar de vez. Os fiéis que acompanhavam a transmissão começaram a se inquietar. O que está acontecendo? Alguém mais está sentindo esse arrepio. Isso não pode ser só coincidência. Foi então que um estalo alto ecoou dentro do estúdio. Frei Gilson virou o rosto rapidamente na direção do som. O chat explodiu em pânico. Antes que ele pudesse continuar, a transmissão caiu novamente. Dessa vez, não foi uma interrupção comum. A live não voltou de imediato. Milhares de pessoas ficaram imóveis, encarando a escuridão da tela, esperando, orando, tentando entender o que estava acontecendo. O chat virou um caos absoluto. Derrubaram de vez. Isso não pode ser coincidência. O que Frei Gilson estava tentando nos avisar? Após intermináveis minutos de escuridão, a live voltou ao ar. Mas algo estava estranho. A imagem parecia mais escura. Um som peculiar, quase como um sussurro distante, ecoava ao fundo. Frei Gilson reapareceu. Seu rosto estava pálido, a respiração acelerada. Em sua mão, segurava o terço com força. Meus irmãos, algo aconteceu enquanto a transmissão caiu. O silêncio foi absoluto. Ele desviou o olhar, como se conferisse se realmente estava sozinho no estúdio. Então, pronunciou uma frase que fez o Brasil inteiro estremecer. O ataque não é apenas espiritual. Há algo muito maior por trás disso, e eu não posso mais me calar. Os comentários dispararam em desespero. O que ele quer dizer com isso? Meu Deus, o que está acontecendo? Estamos sendo enganados? Frei Gilson então pegou um papel em branco e uma caneta. Com pressa, começou a escrever algo. Ele ergueu o papel diante da câmera. Mas antes que qualquer pessoa pudesse ler o que estava escrito, a transmissão travou novamente. A tela congelou por alguns instantes. Quando a imagem voltou, o papel que ele segurava já não estava mais visível. Seu olhar estava ainda mais sério. Ele encarou diretamente a câmera e declarou: se algo acontecer comigo depois desta noite, não parem de orar. A verdade precisa ser dita. Naquele momento, uma sombra se moveu ao fundo da sala. A câmera tremeu. A transmissão caiu definitivamente. O Brasil inteiro ficou em choque. Frei Gilson havia sido silenciado. Milhares de fiéis permaneceram paralisados diante da tela preta, incapazes de compreender o que acabará de acontecer. O chat da live continuava ativo, com mensagens surgindo a cada segundo. Isso foi censura. Alguém precisa avisar a mídia. O que estava escrito naquele papel? Ninguém sabia o que fazer. O silêncio que se seguiu era opressor. Então algo inesperado aconteceu. Um grupo de espectadores começou a relatar um fenômeno estranho. Diversas pessoas afirmaram ter ouvido uma frase misteriosa nos últimos instantes antes da transmissão ser interrompida. Alguém teria sussurrado algo no fundo do áudio. Mas o que, exatamente? Rapidamente, alguns usuários voltaram ao vídeo,
Colocaram fones de ouvido e aumentaram o volume na tentativa de decifrar a mensagem oculta. Foi então que descobriram algo arrepiante. No último segundo antes da live cair, um som abafado pôde ser ouvido. Quando o volume foi ampliado, uma voz parecia murmurar um trecho das Escrituras. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 12:2. O impacto foi imediato. O que aquilo queria dizer? A revelação de Frei Gilson havia sido interrompida à força, mas, de alguma forma, a mensagem parecia ter sido registrada. E então, um novo evento colocou o Brasil inteiro em estado de alerta. O país estava em suspense. A frase enigmática captada no áudio ecoava na mente dos fiéis. Mas o que ela realmente significava? Foi então que algo inacreditável aconteceu. Seguidores começaram a afirmar que Frei Gilson teria deixado uma mensagem oculta antes da transmissão ser derrubada. Mas onde? Em um fórum cristão na internet, um usuário anônimo fez uma postagem que deixou todos arrepiados. Eu gravei o momento exato antes da live cair e há algo que ninguém percebeu. O Frei tentou nos avisar. Vejam isso. Ele anexou um vídeo. O Brasil inteiro prendeu a respiração. O arquivo se espalhou rapidamente. Em poucas horas, já acumulava milhares de compartilhamentos. Mas o que havia nele? A gravação mostrava os instantes finais da live, agora em câmera lenta. Foi então que todos viram, nos últimos segundos antes da tela escurecer, o papel que Frei Gilson segurava ficou visível por uma fração de segundo. E nele, tremida, estava escrita uma única palavra: vigiai. O choque foi absoluto. O alerta de Frei Gilson permanecia. Mas o que ele realmente queria dizer? Antes que pudessem compreender totalmente, uma nova revelação fez o Brasil inteiro estremecer. A palavra deixada pelo Frei ressoou como um trovão entre os fiéis. Vigiai. Esse único termo levou milhares de pessoas a correrem para suas Bíblias em busca de respostas. Foi então que encontraram a passagem: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24:42. O que Frei Gilson estava tentando dizer? A comoção foi gigantesca. Grupos de oração foram formados instantaneamente. Igrejas de todo o país começaram a receber fiéis durante a madrugada. Mas havia algo mais. Alguns internautas notaram um detalhe assustador no vídeo recuperado. No instante exato em que Frei Gilson segurava o papel, as luzes do estúdio piscaram rapidamente, como se houvesse uma interferência. Quando a imagem foi analisada quadro a quadro, um usuário encontrou algo aterrador. Nos reflexos das janelas do estúdio, havia uma silhueta escura. A mesma figura sombria que estava atrás de Frei Gilson momentos antes da live cair. O medo tomou conta dos fiéis. Aquilo era um sinal. Frei Gilson estava em perigo. E então, uma última revelação sacudiu a internet. Um áudio vazado surgiu. Palavras do próprio Frei Gilson. E o que ele disse fez o Brasil inteiro tremer. O país parou. O arquivo foi divulgado anonimamente em um grupo cristão, mas logo se espalhou por todas as redes sociais. O que ele dizia? Quando os fiéis deram play no áudio, a voz de Frei Gilson soou trêmula, mas determinada. Irmãos, se vocês estão ouvindo isso, é porque algo aconteceu comigo. O coração de todos disparou. Porque ele diria algo assim. Então ele continuou. O que me foi revelado nesta madrugada não pode ser ignorado. Uma batalha espiritual está em curso e muitos ainda não se deram conta. O silêncio na gravação era sufocante. Então ele fez o aviso mais impactante de todos. Preparem-se. O tempo está se esgotando. Vigiai e orai. Esse foi o último aviso antes de ser interrompido. Mas o que ele queria dizer com o tempo está se esgotando? A resposta viria de uma forma que ninguém poderia prever. O Brasil estava estupefato. Frei Gilson havia tentado alertar a todos antes de ser silenciado. Mas o que significava o tempo está se esgotando? Muitos começaram a buscar respostas nas Escrituras. Foi então que um versículo começou a se repetir entre os fiéis. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Mateus 24:22.
Seria isso um aviso sobre algo iminente? Enquanto isso, um grupo de devotos recebeu uma informação chocante. Um sacerdote próximo ao Frei Gilson revelou, em sigilo, que ele teria compartilhado mais detalhes desse alerta com pessoas de sua confiança, mas esses detalhes ainda não haviam sido divulgados. Por quê? Haveria algo tão impactante que ainda não poderia ser revelado. A busca pela verdade se intensificou. Mas então, um último acontecimento abalou tudo novamente. Algo inesperado surgiu, e desta vez, não havia mais como ignorar. O Brasil inteiro estava ansioso para entender o que Frei Gilson sabia. O versículo de Mateus 24:22 já havia deixado claro que algo estava prestes a acontecer. Mas a grande questão era o quê? Foi então que uma nova informação vazou. Um grupo de fiéis recebeu um relato exclusivo de alguém muito próximo a Frei Gilson. O que foi revelado deixou todos em choque. O Frei havia recebido uma revelação extremamente específica, algo que ele só havia compartilhado com um seleto grupo de pessoas. Mas o que seria tão grave a ponto de precisar ser mantido em segredo? A resposta surgiu em uma frase curta, dita pelo próprio Frei Gilson antes de seu silêncio definitivo. Os que estão atentos já sabem. O sinal já foi dado. O coração de todos disparou. O sinal já havia sido dado. O Brasil inteiro estava em suspense, tentando entender o que isso significava. Milhares de fiéis começaram a revisitar tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. E então, algo se destacou: o fenômeno no céu. Aquela luz estranha que tantas pessoas haviam testemunhado, poderia ter sido um sinal. Relatos começaram a surgir de diferentes lugares do país. Pessoas diziam que, na noite da última transmissão de Frei Gilson, sentiram uma presença espiritual muito forte. Outros relataram ter tido sonhos incomuns naquela madrugada. Mas o que mais aterrorizou a todos foi o que ocorreu nas igrejas. Vários templos relataram quedas de energia súbitas exatamente no momento em que a live foi interrompida. Seria tudo uma simples coincidência ou Deus estava enviando um sinal claro que muitos preferiram ignorar? Então uma nova revelação veio à tona. Algo que Frei Gilson havia dito semanas antes, mas que ninguém havia notado. O mistério em torno de suas palavras só se aprofundava. E logo, uma nova descoberta deixou o Brasil inteiro em estado de choque. O bispo Bruno Leonardo, conhecido por sua firmeza na fé, recebeu uma carta manuscrita por Frei Gilson pouco antes da transmissão ser interrompida. Durante dias, a carta permaneceu em completo sigilo. Mas finalmente, seu conteúdo foi revelado. E o que estava escrito ali mudaria tudo. Com uma caligrafia trêmula, Frei Gilson escreveu: o que foi anunciado já está em andamento. Muitos não verão, mas os que têm olhos espirituais entenderão. O tempo da separação está próximo. Não se deixem enganar por aqueles que se disfarçam de ovelhas, mas são lobos. Vigiai e orai sem cessar. O choque foi absoluto. O que ele queria dizer com isso? A resposta para essa pergunta surgiu de uma maneira totalmente inesperada. Na mesma madrugada, um novo evento abalou a fé de muitos. Desta vez, não havia mais dúvidas. O Brasil inteiro estava de olhos voltados para a carta de Frei Gilson. O tempo da separação está próximo. Não se deixem enganar. Vigiai e orai sem cessar. Essas palavras ressoavam na mente dos fiéis. Mas o que ele queria dizer com separação? A resposta surgiu de uma forma aterradora. Na mesma madrugada, algo chocante aconteceu em diversas cidades. Fiéis relataram quedas de energia inesperadas nas igrejas. Durante as orações, as luzes piscavam, os sistemas falhavam, e muitos disseram sentir um peso espiritual incompreensível. O que estava ocorrendo? Seria esse o sinal final? O medo se espalhou pelas redes sociais. Foi então que, de repente, Frei Gilson reapareceu. Uma nova transmissão ao vivo apareceu sem aviso. E nessa última mensagem, ele revelou tudo. O Brasil inteiro ficou em suspense. Chegará o momento da revelação definitiva. A transmissão ao vivo de Frei Gilson surgiu do nada. Por dias, ele estava em silêncio, afastado e sem qualquer comunicação. E agora, ele retornava. O país inteiro parou para assistir. Seu rosto estava sério, seu olhar mais intenso do que nunca. E então, ele começou a falar: Irmãos,
Eu não posso mais permanecer em silêncio. O que aconteceu nos últimos dias não foi por acaso. A verdade precisa ser revelada. O silêncio na transmissão era absoluto, e a tensão aumentava a cada segundo. Frei Gilson levantou a Bíblia e leu um versículo que explicava todos os mistérios. Porque nada há encoberto que não venha a ser descoberto, nem oculto que não venha a ser conhecido e revelado. Lucas 8,17. E então, ele fez a revelação que deixaria todos sem palavras. O Brasil jamais esqueceria aquela madrugada. Que esta história sirva como um chamado para todos nós. Seja firme na fé. Não se deixe enganar e lembre-se: o verdadeiro cristão nunca está só. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas recebam esta mensagem. Atenção! Esta é uma história fictícia criada para entretenimento. Todos os acontecimentos narrados aqui são frutos da imaginação e não refletem a realidade. Até o próximo vídeo.